Mas afinal, o que leva um imóvel ou terreno a ficar irregular? Assunto de hoje no quadro Meus Direitos. Meus Direitos, com Dr. Jurandir Pereira. E esse maravilhoso que está conosco todas as quartas-feiras já está por aqui. Boa tarde, doutor Jurandir, tudo bem? Combinando hoje de preto. Hoje a gente combina sempre a nossa energia, porque a gente não combina, tipo assim, ei, doutor Jurandir, vai com tal roupa, só que sempre a gente vem em sintonia, sempre né? A gente tá assim, numa enorme sintonia, né? Como... Ai, meu Deus do céu, mas o tema, a cor também veio pela homenagem ao tema de hoje. Foi, 50%. O doutor Jurandir, eu fiquei pensando, né? Quando a gente fala em irregular, eu pensava assim, que talvez um imóvel irregular fosse uma pessoa que está sem pagar as parcelas de um financiamento. Mas eu vi que não é isso. Não. Tá, me conta o que significa. Veja bem, o que a gente tem 50% é a tendência a aumentar. Né? Boa tarde, Paraíba. A gente está aqui hoje para trazer mais um tema exclusivo. Eu sei que hoje eu deixei minha Desirê doida com esse tema. Ai, meu Deus, eu fico louca! Com esse tema, mas é que é super necessário nesse momento a gente falar ao ponto que a nossa cidade cresce, ao ponto que lá para a região do Novo Milênio, Gramame, tem terrenos a todos os preços. Ao tempo que a gente está aqui na Beira Rio, tem 700 apartamentos sendo construídos. Impressionante. E a cidade... Então, esse mês saiu esse fervulho, né, da cidade, do boom que está acontecendo. Né? Então, diante disso tudo, o que é que está acontecendo com a nossa cidade? A gente já está notando o trânsito, muita gente de fora. E, meu Deus do céu, será que está tudo regularizado toda hora? Aí estoura. Lá na orla, um prédio que está sendo embargado. Verdade, que foi construído acima da altura, né? Exatamente. Oxe, mas por que um prédio tão bonito desse? Aqui não tem, esteticamente, aqui não tem o que se falar. Então, tudo isso hoje são motivos de embargos e que a cidade já está em um verdadeiro descompasso. Tá. E vai entrando nessa frota, né? Vamos tratar de algumas coisas específicas. A primeira delas é quanto custa hoje, pelo menos para regularizar. Se você sabe que tem irregularidade, meu Deus, isso vai aplicar como? A gente, quando fala em irregularidade, doutor Jurandir, pode pensar assim, eu conheço a história de uma amiga que ela tinha um terreno, aí na época o vizinho não tinha terreno. Quando ela construiu, comeu um pouquinho o terreno do vizinho, por exemplo. Isso já é considerado irregular, doutor Jurandir? Demais, demais, né? Existem dois motivos hoje nos cartórios paraibanos de motivos de irregularidade. Quando a gente fala de irregularidade condominial, tem a questão do habite, que muita gente já ouviu falar, mas não sabe o que é especificamente. Muita gente está ali, por exemplo, na região de Gramame. Vamos tratar aquela região Valentina, do Gramame. Muitas construtoras construindo pequenas e no meio do percurso elas entregam uma parte do prédio, não entregam outra torre, não entregam salão de festas, não sai o habite. Sim. E o que é que a gente tem? Meu Deus, se junta todos os condôminos para pagar e terminar a construção para sair. O habite é a habilitação de moradia, que está preso perante a prefeitura. Do outro ponto, a gente tem também a questão de terrenos. Qual é o principal motivo que todo mundo, você já deve conhecer alguém, só tem o contrato de compra e venda, ou promessa de compra e venda do terreno. Não tem de fato, a escrituração daquele terreno. Que às vezes acontece também, né? Você mora ali há muito tempo, não tem documento nenhum, né, doutor Jurandir? Aí hoje em dia todo mundo sempre cita, usa o capião, usa o capião. E aí existem 3 forminhas também que a gente trouxe aqui hoje para falar que não sempre vai ser uso capião. Ótimo. Existiu algumas coisas também nessa irregularidade que muita gente esquece. Por exemplo, a adjudicação compulsória, que é algo que acontece muito hoje. É eu e você aqui, a gente comprou um terreno no interior. Geralmente no interior tem muito isso, certo. Vou lhe dizer. E era o terreno de vovô, de vovó, não sei o que. Eu fiz um acordo com meu tio ou com os herdeiros, paguei tudo que foi prometido. Só que na hora de passar, por algum motivo, não deu certo, de regularizar o terreno para o meu nome. Quem prometeu faleceu, sumiu, teve uma briga familiar. A gente sabe da questão de inventariança e herança. Isso a gente pede judicialmente porque a gente já pagou e a gente precisa dessa regularização. O outro ponto é a chamada escrituração de gaveta. O contrato de compra e venda, que aqui ele vem terreno, valor, tamanho, metragem, onde está localizado. Isso também só falta o quê? Uma regularização perante a cartório. Sendo que muita gente não sabe qual é o valor de regularização e aí deixa por isso, né? E aí o terceiro ponto, que é o mais famoso, uso capião, por ter ausência de registro daquele terreno, daquele apartamento escriturado em cartório.
Porque antes de você construir, tem toda uma burocracia na Sim. prefeitura de licenças ambientais que você deve ir atrás e você deve fazer. Por quê? Se não acontecer, vai acontecer mais 3 coisinhas. Ou vai ser barrado, ou vai ser multado, ou vai ser demolido, que é o que está acontecendo agora na Orla, é o que está acontecendo com as multas dos bares, Ô, doutor inclusive Jurandir, da às vezes Orla. também acontece assim, de num terreno, aí tá lá tudo registrado, tem uma casa só. E aí você Sim. pega e constrói aquela famosa casa atrás. Sim. Isso também é considerado irregular? É irregular. Por quê? Na construção do terreno, quando a gente vai averbar, por exemplo, dentro da prefeitura, tem que ter a metragem da construção. Tem que ter o projeto arquitetônico aprovado pelo CAL, né, que aqui está falando de arquitetura, ou pelo CREA, se for pelo engenheiro, Tá. vai entrar para fazer toda essa liberação. Então, nesse projeto arquitetônico é o primeiro para fazer a ligação de água e luz. É tanto, Desirê, que eu acho que quando você recebeu lá no Novo Milênio Nobre, Sim. quando você recebeu o seu apartamento, você viu que a ligação de água e luz estava no nome da construtora. Isso, aí depois que passa pro nome da gente, né, doutor Jurandir? Exatamente, porque essa ligação, ela não está 100% regular, ela Tá. está parcialmente regular. Isso significa que esse habite também ele é parcial. E o que acontece? Começa aqui as verdadeiras guerras também perante a justiça. Muitas vezes, essas construtoras, elas têm muitos processos trabalhistas, né? E já existem algumas pendências em cartórios. E o que é que o juiz de trabalho faz? Ele manda bloquear tudo que está no nome da construtora. Sei. Então, muitas vezes, aquela unidade habitacional, só por ter aquele endereço de água e luz, ele vai ter algum gravame que na hora de você passar na escrituração para você, vai dizer, não, mas espera aí, não está escrito aqui que ela é a propriedade, ela só tem a promessa de compra e Sim. venda. Ela não tem mais nada regulado. Então, que lhe obriga até a pagar mais caro. Qual é o valor hoje de regularização a nível de bairros básicos? Claro, porque terreno depende do tamanho, se é na praia, não sei o que, Sim. tem todas as questões de metragens. Mas para um terreno comum, hoje o valor é 1% venal de cima da sua compra. Qual foi o valor que você comprou? Se foi 120 mil, é o que comprou na época, não é o que vale hoje, né? Dá 1.200, é uma Tá. média regular. 200 mil, que é um valor hoje médio de apartamento na nossa João Pessoa. Sim. R$2.000 é a média de uma regularização. Né? Pode passar? Pode. Como eu disse aqui, se for na praia, você vai ter que pagar uma taxa de marinha. Se Sempre tem for algumas 8 milhões de reais, né? Se for. Vai entrando aí os valores, mas é sempre baseado em cima do valor venal e não do valor real. Ou Tá. seja, é em cima do que você comprou, não é do que está valorizado. Tá. Inclusive, já temos interação dos nossos Olha, telespectadores. que bacana. Bora ver o que o pessoal Vamos de casa lá. quer saber sobre esse assunto, que é polêmico, é moído, é luta. Mas- Olha a Ana Marli com a gente. Existe prazo para efetuar inventário de um imóvel herdado? O valor do inventário vai de acordo com o valor do imóvel? Olha, esse negócio de inventário é um moído tão grande, porque muitas vezes acontece isso, né? É uma casa que você mora, aí geralmente é um irmão que tá, aí tem os outros 3, Tem aí de quer vovô. vender, aí o outro diz que não precisa, que cada um já tem uma casa e deixa o outro morar. É uma confusão. É isso aqui, o que a Ana Marli trouxe, na verdade, é o típico brasileiro que já começa na irregularidade, porque isso acontece demais. Não é, primeiramente, tem assim, aqui o ITCMD, né, que tem que ser pago, já é um imposto de início para que passe sobre imposto sobre herança e causas mortes, que aí tem um valor na Paraíba de 1 a 8%. Esse aqui, independente da De regularização. tudo que a pessoa deixou, né? Exato. Geralmente aqui eu estou tratando só em cima Imóvel, desse imóvel, tá. né? Que tem um valor hoje que está corrente em todos os cartórios paraibanos. E aí, o que é que você tem que imaginar sobre isso também? Dessa construção, por isso que pode ter a demolição. Esse projeto ele foi apresentado lá, por exemplo, na CEDURB. E tu acha, doutor Jurandir, que na época, eu fico pensando aqui agora, na época que eu morava em Jaguaribe, na casa de Painho, que ele mora lá até hoje, será que eles foram para a prefeitura? Ai, pai, pelo amor de Deus, mas Foi. será que foi na prefeitura com um projeto? E aí eu vou dizer sobre Mas ele outras- morava numa casa de palha, depois morou numa casa atrás, depois construiu a da frente. Tu entende? Tipo Mas assim... a gente tem as construções dos bairros. Tá. E aqui eu trago isso também, né? Por exemplo, existe uma regularização governamental todo ano. Geograficamente, existe, a região ali do altiplano, daquela parte. Vocês viram que surgiu algumas comunidades, quem passa por ali. Certo. Paratibe. Vamos Tá. lá, onde que a gente estava até na audiência falando de Paratibe. Ali foi um objeto de regularização do próprio governo do município. Que chegou e disse, olha, está tendo muita construção aqui, a gente vai ter que pavimentar, ter rua. Ele começa a estabelecer o IPTU. O IPTU é o primeiro mecanismo de regularização de qualquer imóvel. Né? Seja independente se foi um predinho, alguma coisa comercial, vai ter que ter essa caracterização. Quando você começa a ter o IPTU, é uma característica que, a partir dali, existe um objeto de moradia ou de pretensões de construção. Então, é isso aqui que começa a ter, pelo menos por uso capião, é o primeiro documento que tem que ter.
Né? O IPTU já começou a ter no seu nome, isso não garante. Outro ponto é o que seu pai pode ter comprado na época e pode ter pego, é a promessa de compra e venda. Quem está passando para ele, até só uma invasão, algo irregular. Você tem uma fumaça que a gente chama a fumaça do bom direito, a fumaça da boa posse, que você já tem aqui um mecanismo para você começar a regularizar. Não é? Então, você já tem 2 pontos que você tem que se atentar para onde vem tudo isso. Agora, nesse caso do inventário, que a Ana quis saber, né? Sim. Sei lá, morreu o pai da pessoa, a mãe que tinha lá a casa. Primeiro, até quanto tempo você precisa dar entrada nisso, de pagar aí esse imposto que você falou, né? E também com relação a quanto tempo isso tem que ser feito. O inventário hoje, independente do prazo, ele tem até 60 dias para dar entrada, porque depois você tem uma multa da não abertura. E se a pessoa nunca deu entrada? Aí depois a confusão é maior ainda, né? Porque tem que dar entrada judicial para pedir autorização para ficar extrajudicial, né? Mas que, a depender do gravame que está. E aí, independente da regularização, você tem que abrir o inventário, nesse caso, porque você já está com o bem disponível. Independente se todos os herdeiros concordarem daquela casa que você mora, você construiu, enfim, tem toda a história por trás, e alguns não concordarem, você ir por trás, muita gente faz isso e pede uso capião, ou tem uma escrituração, tem alguma coisa de gaveta, já de mecanismo. Mas o que eu quero chegar aqui é sobre o risco da compra e venda nessa parte também do inventário. A compra e venda, justamente quando acontece a morte de alguém, numa questão de inventário, fulano diz, mas essa casa era prometida para mim. Eu tenho aqui um documento que papai me deu há muito tempo. E muitas vezes está engavetado mesmo, até documento grilado, que não é verdadeiro, mas vai fazer o quê? Exumação de um corpo? Para tratar? E aí o juiz vai dizer, mas peraí, ela é filha, você é uma nora, né? Vamos ali na linha colateral de herdeiros aqui. Mesmo se faça um inventário, mesmo se faça uma escrituração, mesmo se faça um testamento dizendo aquele terreno eu tenho desejo de doar para para Ana Marli, nitidamente. Mas nesse meio tempo, ele fez uma outra promessa que às vezes pode ser uma promessa mais nova e ter algum gravame de anulação. Então, o contrato de compra e venda ele também apresenta o risco sobre isso. E só o IPTU, ele é uma fumaça, mas ele não é a garantia que vai acontecer. Por dúvidas, é melhor escriturar. Sempre. Então, é melhor ir atrás da escritura, né? Às vezes acontece mesmo de ter toda essa situação. Eu sei que é um processo, às vezes é uma pessoa que... O terreno é de outra pessoa que mora em tal canto, mas é melhor se organizar, gastar um pouco e ficar todo mundo certinho, né, doutor Jurandir? Exatamente. Então, isso é bem interessante, assim, no mecanismo que a gente tem hoje, justamente por isso. O que é que está acontecendo das grandes invasões em João Pessoa, né, de terrenos. E se você compra um terreno, hoje você tem que ficar em alerta. Era isso que eu ia perguntar, porque eu lembro, né, mãe, quando era viva, dizia assim, tem que murar o terreno. O terreno estando murado. Se a pessoa pular e ficar lá, aí não é invasão também, não? É invasão. Justamente porque existem pessoas que compraram, murou, passa 5 anos, vai nem tirar um mato lá. Recebe até multa também. Sim, de lixo, órgãos, né? Exatamente. De dengue, a gente sabe dos períodos que tem de chuva. Sim. E isso acontece. Mas e quando você chegou 6 anos depois, que isso é uma realidade. A partir de 5 anos, você já pode dar entrada no uso capião, chamando seus vizinhos da frente, do lado, para comprovar. Para comprovar que você já está ali. Se você já deixou nominalmente o IPTU daquele lugar, porque qualquer pessoa pode chegar e dizer, oxe, eu queria colocar nesse terreno aqui, nessa geolocalização, o meu nome. Posso criar um contrato de aluguel ou não ter. Passada, doutor Jurandir. E dar entrada e dizer, não, eu já moro lá e essa posse pode ser mansa e pacífica. Eu posso começar a dar um início a esse processo. O babado é forte, de viu? Uso capião. Tem mais uma interação. Bora ver que a gente vai dar uma pausa, que eu já tô aqui, ó, daquele jeito, viu, doutor Jurandir? Boa tarde. Aparecida de Campina Grande, um cheiro Aparecida. Ela disse que a mãe dela se divorciou, a casa ficou para ela, mas ela não recebeu a escritura, só um papel do fórum dizendo que a casa que ela mora ficaria para ela. O IPTU vem com o nome do meu pai. O que fazer para colocar a escritura no nome da mãe, doutor Jurandir? Muito bom, Aparecida. Um beijo para Campina Grande. Um cheiro para a rainha da Borborema. Sempre. O que é que a gente tem? Então, ela já tem aqui um mecanismo de regularização, que é o documento do fórum verbal, né? A sentença judicial que saiu dizendo que aquela casa, especificamente, com aquela metragem, naquele terreno, vai ser dela. O que é que ela falta? Ela já tem aqui uma possível promessa de compra e venda. Então, o que é que ela tem que fazer? Ela vai ter que ir, de fato, em um cartório que está escriturado aquela casa, primeiramente, e ela vai ela dá essa entrada, 1% desse valor em cima, pode parcelar, gente, mas corra para fazer isso, porque se a uma outra pessoa chegar, mesmo assim, aconteceu,
e está acontecendo algum mecanismo de interesses ali, de vendas e algo corriqueiro, pode correr risco. Então, o que eu aconselho para você, Aparecido, nesse momento é que se reúna, veja aí mais ou menos esses valores, a depender do bairro. Campina Grande hoje está, inclusive, com um feirão de irregularidade.